Oiê, pessoal! E aí, como vocês estão? Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito de algo que é muito difícil para nós pacientes atópicos nós lidarmos após um período de crise. A nossa herança, que é a mancha. Cara, a mancha, ela tá ali no processo de melhora. Mas ela é algo que também traz ali um grande incômodo, porque o seu processo de melhora, ele muitas vezes acontece de uma forma muito longa. E isso faz com que a gente tenha vergonha e queira continuar escondendo aquele local, que antes era uma ferida e que agora ele é uma mancha. E mais uma vez a gente às vezes pensa em determinada roupa, em determinada maquiagem que tenha esse objetivo. Quando eu tava vivendo ali um período intenso de sintomas muito ativos, era uma fase em que eu praticava dança. Eu fiz jazz e já fiz balé há alguns anos. E é muito comum em um ambiente de dança, muitas vezes, nós meninas, a gente compartilha ali o lugar do vestiário, o banheiro, e acaba se trocando uma na frente da outra. E é muito comum mulher, quando está junta, se queixar daquilo que ela não gosta em si mesma. E eu me lembro que quando a gente se trocava, existia muito essa exposição das outras meninas em dizer sobre uma gordurinha, uma estria, algo que estivesse incomodando nelas mesmas e que para elas era muito difícil. E eu só conseguia pensar e só conseguia olhar que, em comparação ao que elas estavam reclamando, percebendo de defeito nelas, em mim, cara, era a pele que era toda manchada ou a pele que era toda machucada. E eu olhava para as meninas se trocando, eu lembro, e até hoje é uma coisa que eu reparo muito, é atrás do joelho das pessoas, porque como atrás dos joelhos é um local onde eu sempre tive muita lesão, até hoje eu tenho um pouco de mancha nesse lugar. E olhar para trás de um joelho e perceber que é uma parte lisa, que não tem mancha, que você consegue ver a veia das pessoas, é algo que eu sempre desejei para mim, porque foi algo que não existia, não era possível pra mim. Então, eu ouvia as reclamações das meninas, essas lamentações delas, e eu só pensava, poxa, minha pele tá toda machucada, poxa, eu tô toda manchada. E é isso que eu enxergo de defeito, é isso que é a maior potência em mim. Não é estar acima do peso, não é não obedecer a um padrão. Eu tenho estrias, muitas das estrias que eu tenho é pelo uso de corticoide por muitos anos. E honestamente eu não ligo para essas estrias, mas as manchas por muito tempo, elas me trouxeram um peso de ter que esconder, um peso de vergonha, e isso era uma outra prisão que eu vivia fora ter um diagnóstico de pele, que é muito complicado, que ele é muito desafiador, porque a dermatite atópica, ela tem diversas nuances, não é só o estar em crise, mas o você superar a crise, você passar por um processo de regeneração completo da pele e finalmente chegar ali na linha de chegada, que é o controle com uma pele íntegra, parecendo não ter nada. Isso demora bastante. As manchas, por outro lado, elas contam uma história, né? Elas nos dizem que o processo de melhora, ele está acontecendo, que a pele, ela está conseguindo se regenerar e que quanto mais eu hidratar ela, mais eu vou ajudá-la a cumprir com esse propósito. E eu passei também a treinar o meu olhar para poder enxergar dessa forma e não me martirizar tanto, sabe, no meu processo de melhora, na minha jornada como paciente, porque tudo isso é muito desgastante, tudo isso é muito exaustivo para nossa cabeça e para nossa vivência de modo geral, né? Ir numa loja e não escolher um vestido porque esse vestido vai deixar a minha perna à mostra e aí alguém pode olhar, alguém pode comentar. Essas prisões que vão se criando para além do diagnóstico, elas são lugares que às vezes a gente se coloca
e que é muito difícil sair, e que eu honestamente, quando eu aprendi a sair desse lugar, eu nunca mais eu quero voltar para ele, porque já basta ter um diagnóstico difícil, já basta conviver com a coceira, já basta viver com todos os desafios que a própria patologia já tem. Então eu não preciso trazer uma bagagem maior, sabe, do que ela já possui. Mas eu entendo perfeitamente essa questão de escolher, porque esconder evita esse olhar do outro, esse relacionamento com o outro, esse constrangimento de você ter que se colocar em um lugar de ter que explicar o que você tem. Às vezes a gente não quer, então a gente evita. Eu entendo, sim, esse lugar, ele é uma barreira, ele é ali uma parede que a gente cria como autoproteção. Afinal, existem diversas violências que a gente sofre, violências emocionais, violências verbais, quando a gente se expõe, né? E às vezes a gente não tá preparado para esse tipo de atrito, para essas situações que a gente vai acabar enfrentando. Porque quem tem uma condição de pele, possivelmente você vai me entender. Sempre vai ter alguém que vai olhar para você e que vai se sentir no direito de comentar alguma coisa, de opinar algo, e dependendo da conotação que ela trouxer, isso vai nos machucar, né? Existem muitos comentários que são infelizes, mal educados e sem noção. Essa é uma realidade que a gente vive e a gente não sabe em que momento esses comentários eles podem nos atravessar de uma forma diferente e nos colocar de volta num buraco, no lugar de tristeza ou no lugar de revolta. A gente não sabe o quão esses comentários eles podem mexer conosco e desestabilizar algo que a gente tem construído, sabe? A nossa autoestima positiva, ter um novo olhar sobre a situação que a gente está vivendo. Porque eu acredito que a gente tem, às vezes, até uma disfunção de imagem, né? A gente enxerga por tanto tempo a nossa pele machucada, a nossa pele lesionada, que fica muito difícil para nós imaginarmos ela sem lesão. E quando a gente está passando por esse processo de melhora em que antes era um eczema, agora é uma mancha, isso está acontecendo, cresce uma ansiedade dentro da gente de chegar no estágio final de não ter mais nada. E a gente já tem uma alta expectativa e às vezes você acha que você tá ali, ó, progredindo muito bem, e se vem uma pessoa e comenta algo como, por exemplo, nossa, isso parece sujeira, ou você já pensou em fazer uma esfoliação, sabe, de dar uma dica, de dar um pitaco? Isso pode nos atravessar de uma maneira muito profunda e muito dolorosa. E a gente tá ali, ó, num processo de cura que eu digo emocional, porque a dermatite não tem cura, ela tem controle. Então, dentro desse controle, quando você finalmente tá chegando nele, tem pessoas que nos enterram, sabe? Enterram a nossa expectativa, a alegria, os méritos, os pequenos ganhos que a gente está conquistando ao longo da caminhada. Eu, de modo geral, alguns comentários eu acho eles muito invasivos e violentos. Eu já ouvi, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, que o meu rosto ele parecia uma carne moída sangrando. E, cara, eu só consigo lembrar que quando eu cheguei na minha casa, eu desabei a chorar. Eu não tive como responder a pessoa que me disse isso, porque eu já vinha de um período tão ruim, tão machucada, fisicamente, emocionalmente. Esse comentário, ele me enterrou viva. Ele me colocou em um buraco ainda mais profundo do que eu já estava. Assim como tem pessoas que, sei lá, fazem comentários que a gente sabe que não são por maldade, mas que de alguma forma eles tocam em um lugar que não está saudável, que não está bem. As pessoas sempre expressam pra mim, por exemplo, que eu fico muito vermelha, e eu de fato fico. É um fato. Mas quando alguém evidencia algo em mim, esse algo que me incomoda, isso dói. Isso me machuca, porque eu não tô preparada para que o outro valide aquilo que tá doendo em mim, sabe? Hoje não é mais uma dor, mas por muito tempo já foi um incômodo as pessoas dizerem para mim, como você está vermelha. Uns dias para trás, até compartilhei lá no Instagram, eu fui pra academia, tal, fiz atividades de alta intensidade e depois eu fui passar na padaria para comprar pão. A funcionária, antes de me atender, de falar comigo, a primeira coisa que ela disse,
Ela perguntou se eu tinha saído de uma fornalha. Cara, eu estava num dia muito bom, como eu já superei essa questão, mas isso não é um tipo de comentário que se diga, que se fale. Ele é muito sem noção, ele é muito sem educação, sabe? Não. Mas esse e muitos outros, eles acontecem. A gente sofre violências de diversas formas. Olhar por palavras, nas receitas, nas intromissões, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de trabalho, nas relações sociais, daqueles que acham que tem algum nível de intimidade conosco. É bem complicado. Eu acho que esse vídeo ele nem tem uma conclusão, ele é muito mais um desabafo de um lugar que muitas vezes eu fui colocada ou de que eu sofri em decorrência de ter dermatite, mesmo estando em um processo de melhora, estando ali com a minha mancha, mas que foi desafiador, tanto quanto encontrar um tratamento para chamar de meu, porque lidar com todas essas demandas é muito cansativo, é de muitas formas. É uma bagagem muito grande, é um peso muito grande. A gente vive uma geração em que o Photoshop ele tá em alta, né? Você corrigir imperfeições em uma foto é altamente aprovado. Então a régua de comparação de você se sentir defeituosa comparado às outras pessoas, ela é muito alta. E infelizmente a gente consome muito dessa perfeição e se esquece de que todas as pessoas têm peles com marcas, peles que são vividas e que estão escondendo isso na internet. A minha pele, ela tem história, ela tem bagagem, ela tem muitas marcas, ela tem muita superação, ela tem muita força, ela tem muita resiliência. E não é todo dia não que ela tá plenamente hidratada. Tem dia que ela tá descamando, tem dia que ela tá mais sensível, vermelha. Mas, cara, a minha pele é potente. A minha pele, ela é maravilhosa. E eu demorei pra enxergar isso, eu demorei pra ter esse start de olhar, de mudança, de percepção das coisas. Às vezes, ter uma condição de pele nos coloca em um lugar de muita comparação, de muito medo, de muita expectativa, de querer ser de tal forma, de chegar à perfeição X ou Y, quando a perfeição não existe, meu bem. Não. Perfeição, ela não existe, e a realidade de uma pele natural, de uma pele vivida, de uma pele com marcas, isso sim faz sentido. Mas eu sei que esse rolê das manchas é algo que muitas vezes pode ser desafiador e pode ser complicado para nós em um processo de melhora ou até no de crise mesmo, porque esses estágios eles acontecem, né, ali às vezes, muitas vezes ao mesmo tempo. E para mim, eu tenho essa bagagem, eu tenho essas percepções e eu gostaria de saber se isso faz sentido ou não para vocês, se foi só uma viagem da minha cabeça. É sobre aquele papo de atópico para tópico, sabe? Que talvez você entenda tudo que eu discorri nesse vídeo, talvez faça muito sentido para você. E eu gostaria que você me contasse qual é a sua relação com a sua pele hoje. Você é aquela que ou aquele que esconde, que tem vergonha, ou você deixa a sua pele respirar, você sai com a roupa que você quer, você se permite viver, sair dessa prisão, você parou de ser refém da doença, você tá vivendo a sua vida de forma plena, de forma saudável emocionalmente. Você tá vivendo, essa sua pele tá vivenciando tudo que ela tem pra vivenciar, ou ela tá esperando melhorar pra ir finalmente viver? Me conta. E não deixa de me seguir em todas as minhas redes sociais. Um beijo. Tchau.